Professor Marcos com uma aula aqui especial de geometria analítica e o tema é baricentro de um triângulo. Primeiramente, você tem que entender que você tem um triângulo aqui que eu chamei de ABC. Esse triângulo está localizado no plano cartesiano. Falando em plano cartesiano, você tem que lembrar que você tem dois eixos. Um eixo vertical, chamado eixo das ordenadas, e um eixo horizontal, eixo das abscissas. E lá no plano cartesiano, você vai ter um ponto A. Só que ponto A ele vai ter coordenadas. O que é coordenadas? Ele vai ter um valor de x e um valor de y. Eu tenho o ponto A, aí você coloca x de A, y de A. Tenho o ponto B, x de B, y de B. E o ponto C, x de C, y de C. Então aqui eu tenho um triângulo, os vértices A, B e C, e eu tenho as coordenadas. Aí você coloca dessa maneira, ponto A, ponto B, ponto C. E eu quero conversar o que é o baricentro. Mas você tem que entender, primeiramente, o que é chamado na matemática de mediana. Prof, eu não sei o que é uma mediana. Vem cá. Mediana é um segmento especial. Esse segmento ele faz o seguinte, ele sai de um vértice, olha essa linha vermelha aqui, a gente chama de segmento. Esse segmento aqui, ó, AM1. Qual é a qualidade dele? Ele sai desse vértice A e vai até o ponto médio do lado oposto. Ei, mediana é aquele segmento que ele vai partir de um vértice, vai ao lado oposto, mas não em qualquer lugar, e sim naquele ponto do meio, chamado ponto médio. Então aqui, ó, eu tenho a chamada mediana AM1. Podemos também chamar mediana relativa ao lado BC. Prof, como assim relativa ao lado BC? Porque ela cai no lado BC. Em verdade, eu vos digo que um triângulo não tem uma mediana. Ele vai ter três medianas. Por quê? Porque vai sair uma mediana daqui, ó, desse vértice até esse ponto médio. Aqui é um ponto médio, simbolizei por M, bem aqui. E tem uma outra mediana que vai partir do vértice B até esse ponto médio. E aí está a situação interessante, é que as três medianas vão passar sempre no mesmo lugar. E esse lugar é chamado de baricentro. Então, o que é o baricentro? É o ponto de encontro das medianas. Mas você não pode esquecer que a mediana é aquele segmento que sai de um vértice, vai até o ponto médio do lado oposto. Saiu do vértice até o ponto médio do lado oposto, o segmento você vai batizar pelo nome de uma mediana. Quantas medianas tem um triângulo? Ah, professor, já sei, 3 medianas. E elas vão ter um lugar, sempre um ponto de encontro. Aonde é o ponto de encontro das medianas? É o chamado de baricentro. Então, se eu pedisse para você, me defina o que é o baricentro, aí você vai dizer, no triângulo é o ponto de encontro das medianas. E se eu perguntasse o que é uma mediana? Você vai responder que é aquele segmento que sai de um vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. Agora, uma situação muito interessante na mediana é que se você calcular essa distância bem aqui, ó, essa distância aqui de A até G, esse G aqui vamos chamar de baricentro, tá? Ponto G vamos simbolizar como sendo o baricentro. Então, de A até G, se você calcular essa distância bem aqui, ó, e calcular essa outra distância bem aqui, você vai perceber que esse valor aqui, ó, esse valor é o dobro desse valor. Sempre. Eu estou te dizendo que se, por exemplo, aqui vale 5, o maior sempre é o próximo do vértice. Se aqui vale 5, aqui vale 10. Tá? Sempre assim, se aqui vale 6, esse aqui vale 12. Esse pedaço maior é o dobro do menor. Uma outra maneira de dizer é que você pode contar, por exemplo, que esse GM aqui, ó, de G até M, ele vai ser 1/3 do total. Porque quando você fala que aqui é 5, por exemplo, aqui vai ser 10, você pode perceber que o total seria 15. Se o total é 10 mais 5, 15. Então eu posso falar a mesma situação de um outro modo, que esse pedaço é 1/3 da minha mediana. Então isso é muito especial, é muito importante. Em qualquer triângulo isso vai existir, é uma propriedade geométrica do nosso baricentro. Mas em geometria analítica, alguém perguntaria assim,
Mura, e se o autor da questão me desse o ponto A, o B e o C? Ele pode perguntar quem são as coordenadas, que é o ponto aonde fica o meu baricentro? Pode sim. E como é que eu faço? Bem simples e rapidola ainda. Olha só. Considere um triângulo aqui de vértices. Esses vértices aqui é o meu A, é o meu B e o meu C. Você pode chamar de A. Ah, eu posso inventar as letras? Sim. Você pode chamar aqui, ó, ponto A, 1 e 1. Bem aqui, ponto B, 3 e 1. E o ponto C, menos 1 e 3. Então, você pode batizar as letras. Determine as coordenadas do baricentro. Falou em coordenada? Eu quero saber quem é o X, quem é o Y, aqui desse ponto do baricentro. E aí eu tenho a dica para você. Para você obter as coordenadas do baricentro, basta fazer a média aritmética. Professor, eu não lembro o que é uma média aritmética. É a soma dividido pela quantidade de números. Quando você soma e divide pela quantidade, é uma média aritmética. Olha só, eu estou te dizendo, como eu tenho vértices aqui, ó, A, B, C, o meu baricentro vai ser quem? X de A mais X de B mais X do ponto C dividido por 3. O que você faz para X, vai fazer para o Y, vai somar e vai dividir por 3. Sempre assim, prof? Sempre assim. Ajuda aqui. Vamos fazer para essa situação em cima. Olha lá, X do baricentro será X do ponto A. Ei, não esqueça. O X é o primeiro, o Y é o segundo. Então, na minha imaginação, esse é o ponto A. Então, olha lá, X do ponto A. Aí você diz 1. 1, professor. Ótimo. X do ponto B. Está bem aqui, ó. O número 3 é o X. E o X do ponto C, coloca bem aqui, menos 1. Você vai somar esses valores e vai dividir por 3. Só que você pode perceber aqui, ó, que esse corta com esse. 1 somando com menos 1 vai dar 0. Então, eliminou. Só que 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, aqui está o X do baricentro. E o meu Y? Mesmo esquema. Olha lá, Y do ponto A. Não esqueça que o Y é o segundo. Quem é o Y de A? Dá 1. Aí você coloca o número 1. Quem é o Y do ponto B? Número 1 também. E o do C? Está bem aqui o do C, o número 3. Então, aqui eu tenho 1 mais o 3 dividido por 3. Só que você tem que somar em cima, né? 1 mais 1, 2 mais 3 vai dar 5. E aí está 5 terços, não dá para dividir exato, vai dar uma dízima periódica, está ótimo assim. E não esqueça de colocar a resposta. Qual é a resposta? É sempre o casal. Se ele é ponto, é geometria analítica. Ponto é o x e o valor do y. Qual é o valor do x? Ah, prof, número 1. E o valor do y? 5 terços. Então, aqui eu tenho a chamada coordenada do nosso baricentro. Uma aplicação muito interessante é, imagina se você quisesse colocar uma caixa d'água na sua casa, por exemplo, e você quer construir uma base para sustentar essa caixa d'água. Aí você escolhe, por exemplo, um pilar, apenas um pilar para sustentar essa base e uma base triangular. Né? Você chegou, não, eu quero uma base triangular para colocar minha caixa d'água. E esse pilar, ele tem que ficar no melhor lugar para não gastar tanto. E esse melhor lugar é o chamado ponto de apoio. E sabe quem é o ponto de apoio? É o baricentro. O baricentro é o ponto de equilíbrio. Uma outra experiência é se você pegar uma cartolina, pega aqui uma cartolina, desenha um triângulo na cartolina, aí você passa aqui, acha o ponto médio, passa uma mediana, achou o baricentro. Aí você pega, faz um furinho, amarra um fio, e quando você amarrar um fio e sustentar, esse triângulo deverá ficar paralelo, quando é o baricentro, né? Paralelo, porque esse aqui é o baricentro. Baricentro é o ponto de apoio, seria o centro de massa também. Gostou da aula? Conversamos o seguinte, baricentro de um triângulo, que é o ponto de apoio do triângulo. O baricentro, você pode obter as coordenadas, fazendo a média aritmética. Bate uma foto desse quadro. Até a próxima aula. Muito obrigado. Tchau.